Senhor Jesus, começando mais um vídeo então, no nosso seminário de formação católica. Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí, nós estamos aí fazendo uma série de reflexões sobre a doutrina da igreja, baseado na santa teologia da igreja, né? Mas voltada para os leigos. Então, voltado uma introdução, algo mais voltado à nossa realidade de leigos, tá, meus irmãos? Então, a gente tem aí um projeto bem legal aí para concluir. Nós estamos na terceira aula sobre o sacramento do matrimônio, ok? Parte 3. Nós tivemos que dar uma pausa na semana passada porque eu estava em outro local, né? E aí eu não podia gravar, a internet estava oscilando e tinha outras dificuldades no local. Mas hoje, meus irmãos, então a gente vai finalizar o sacramento do matrimônio. Nós vimos no Catecismo da Igreja Católica, na parte 1. Quem quiser acessar todas as aulas desse seminário, pode olhar na minha bio no Instagram ou no Face, ou no YouTube, né? No meu YouTube que está aí na descrição do vídeo, ok, meus irmãos? Nós temos então, nós tivemos a primeira aula sobre o sacramento do matrimônio, onde a gente abrangeu alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. Na aula 2, a gente terminou de olhar o parágrafo do Catecismo e a gente entrou nas leituras bíblicas, especialmente em Efésios capítulo 5, que vai falar da grandiosidade do matrimônio, do papel do homem e da mulher. Hoje, então, nós vamos dar sequência e finalizar aí o sacramento do matrimônio, uma visão aí do que a igreja, uma visão introdutória, tá, meus irmãos? Uma visão introdutória, como eu disse, né? Então, nós vamos pegar hoje Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo de 4 a 15, ok? Mateus capítulo 19, versículo de 4 a 15, que é aquele momento do que Jesus fala sobre o casamento. Diz assim, Jesus falou, né? Os fariseus perguntaram, né? É permitido o homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? E aí Jesus falou, não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Então, meus irmãos, vejam que aqui Jesus já dá um grande mistério da união matrimonial, que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e ali eles já não serão dois, mas serão um só. Vejam que esse mistério é muito profundo. E aí Jesus então ele derruba toda a tese do divórcio, né? E que eles até colocam, né? Não, Moisés chegou a dar a permissão, né, para o divórcio. Aí Jesus falou, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés tolerou, né, o divórcio. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposar uma rejeitada também comete adultério. Então, os discípulos então chegam e falam, pô, senhor, se for assim, é melhor não se casar. Né? E aí Jesus fala, nem todos são capazes de entender o sentido dessa palavra, mas somente a quem foi dado. Percebam a grandiosidade dessa expressão de Jesus. Há uma vocação aqui, há um chamado, e nem todos compreendem esse chamado de largar tudo e de se unir e ser um em matrimônio. E eu digo a vocês que nem casais hoje sabem a grandiosidade disso aqui. Porque infelizmente nós temos casais que não estão unidos espiritualmente.
não estão unidos espiritualmente. É claro que, uma vez que receber o sacramento do matrimônio, o sacramento sela isso aí. Mas nós temos aí pessoas que não vivenciaram o sacramento, né? Casais que se juntaram e etc. Nós temos várias realidades hoje aí nesse mundo cada vez mais pagão, né? Que não vive a grandiosidade que é o matrimônio. Percebam que Jesus fala que há uma grandiosidade aqui, é um grande mistério. E tão é grande, meus irmãos, tanto é grande que toda a Sagrada Escritura, Deus vai usar a simbologia da união do homem e da mulher para falar da união de Deus com os homens. É o matrimônio, né? A noiva, né? A Nova Jerusalém é a noiva. Então, a simbologia da união de Deus com a humanidade, ele utiliza a simbologia do sacramento do matrimônio. Então percebam que a grandiosidade que é o sacramento do matrimônio, que tem que ser levado a sério. Não é brincadeira de casais. É preciso haver uma união profunda, uma união verdadeira e uma união de entrega dos dois, uma entrega total. Então não cabe aqui cada um viver no seu mundo, no egoísmo. É preciso haver uma entrega. A nossa sociedade hoje nos moldou muito nessa visão egoísta, numa visão mesquinha, e a gente precisa se purificar isso. E o matrimônio é uma das coisas que mais santificam as pessoas. Ou elas começam a viver essa questão de dar a vida pelo outro, ou eles começam a sofrer muito, porque não conseguem viver juntos. Percebo que é uma metamorfose, é uma mudança. Eu compararia a questão daquela lagarta que vira borboleta, né? Para quem é casado sabe, né? A mudança de você, sua vida de solteiro para a vida de casado é uma mudança gigantesca. É uma mudança gigantesca. Quem não experimentou profundamente essa mudança não conseguiu ficar casado, se separou logo. Porque é preciso haver uma entrega dos dois, né? Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Percebo que Deus leva muito a sério o sacramento do matrimônio, né? E a igreja vem nos falar nos documentos também a grandiosidade que é o sacramento do matrimônio para a vida da sociedade, né? Na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, ele vai dizer assim também: vós também, ó mulheres, sede submissos aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres. E aí vai dizendo várias coisas com relação ao casamento, né? A Sagrada Escritura tem várias passagens sobre o matrimônio. Eu lembro, né, dos padres falando, os teólogos, os santos, né? Deus, ele é família. Deus não é sozinho. Deus é trindade. Para ensinar para nós que nós não conseguimos viver sós. Não é bom que o homem esteja só, já disse Deus lá no Gênesis, lá no início da Bíblia. Vou fazer uma ajuda adequada. E aí ele criou a Eva, né? E aí agora os dois são um só. Ossos de meus ossos, carne de minha carne. Meus irmãos, diz um santo, né? Se eu não me engano foi um santo. Eva não foi tirada, o osso foi tirado daqui da costela de Adão. Quer dizer, não tirou da cabeça para não dizer que ela é superior. Não tirou dos pés para dizer que ela é inferior. Mas tirou aqui do coração, perto do coração. Então,
essa unidade que precisa haver entre homem e mulher, não só física, né? Claro, física, o sexo, né? Mas também espiritual e também psicológica. Então é preciso haver essa unidade, é preciso haver essa unidade que só se consome no amor. Esse é o símbolo da Santíssima Trindade. Esse é o símbolo de Jesus, que escolheu 30 anos para viver numa família em Nazaré, no escondimento. É ali, meus irmãos, na família, que ocorre a santidade. O Papa já falou isso. Existem milhares de santos que não estão nos altares, que estão ali na vida comum, na vida familiar, na vida de cada dia, de um pai dando a vida pela sua família, de uma mãe dando a vida pelos seus filhos, dos filhos também fazendo de tudo pelos seus pais. Então, quantos santos há em nossas casas? Ok, meus irmãos? E eu gostaria de ler alguns trechos aqui do Papa São João Paulo II, né? Que Papa João Paulo II aí é santo, né? E ele escreveu uma teologia chamada Teologia do Corpo. Olha só que interessante, né? O mundo às vezes condena a igreja é contra o sexo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Jesus falou: vivei a vida e vida em abundância. Então a igreja é a favor, sim, da sexualidade, agora a sexualidade vivida segundo o coração de Deus. Uma sexualidade com vida em abundância, para ser vivida em abundância, para ser vivida dentro da bênção de Deus. O que é o casamento? O casamento é a bênção de Deus. Então percebo que São João Paulo II então fez a teologia do corpo. Porque quando a igreja fala que o sexo precisa ser vivido dentro da bênção de Deus, que é o casamento, ele quer justamente que a gente viva e vive em abundância. Toda essa dimensão do amor num ambiente seguro, num ambiente de entrega total, e não só de um prazer venéreo, porque o amor é muito mais do que o prazer venéreo. Ok, meus irmãos? Então, São João Paulo II fez toda uma teologia do corpo, porque Jesus veio para santificar o corpo. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne para santificar a nossa carne. Então a igreja nunca foi aquela que condenava, né, o corpo, condenava a carne. Quando a igreja fala dos 3 inimigos da alma, o mundo, a carne e o demônio, a carne é no sentido da concupiscência, do pecado original, das nossas tendências pecaminosas. Que nós temos os nossos vícios, as nossas declinações vindas da carne física, mas principalmente da alma. Né? Os santos, os místicos falam isso, essa carne, a parte que fala da carne é principalmente a alma. Quem peca é a alma. É a alma que decide, né? Então a carne, a simbologia mística, não é o corpo. É o misto do corpo e da alma que cai na declinação do pecado. Olha só o que diz São João Paulo II nesse livro que eu recomendo a vocês, Família Santuário da Vida, do professor Felipe Aquino, onde ele reúne vários trechos aí da igreja e outras mensagens maravilhosas. Bem, aqui ele traz um trecho da encíclica Evangelium Vitae de São João Paulo II. Olha o que ele diz. No seio do povo da vida e pela vida, resulta decisiva responsabilidade da família. É uma responsabilidade que brota da natureza dela, uma comunidade de vida e de amor, fundada sobre o matrimônio. E da sua missão que é guardar, revelar e comunicar o amor. Em causa está o próprio amor de Deus, do qual os pais são constituídos colaboradores e como que intérpretes da transmissão da vida e na educação da mesma, segundo o seu projeto de pai. É por conseguinte o amor que faz generosidade, acolhimento, doação. Na família, cada um é reconhecido, respeitado e honrado por ser pessoa. E se alguém está mais necessitado,
maior e mais diligente é o cuidado por ele. Então percebo que é na família que se estrutura o ser humano. Se você que está me ouvindo aí tem traumas, carrega grandes chagas na vida, muitas vezes foi por causa das dificuldades da sua família. Porque a família hoje enfrenta muitas dificuldades, muitos ataques, né? E infelizmente essas chagas que atingem as famílias muito mais profundamente atingem as pessoas, os filhos, né? Então, ele continua dizendo: a família tem a ver com seus membros durante toda a existência de cada um, desde o nascimento até a morte. Desde o nascimento até a morte nós temos uma família. E a gente tem que cuidar de cada membro da nossa família. Ela é verdadeiramente o santuário da vida. O lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Por isso, o papel da família é determinante e insubstituível na construção da cultura da vida. Então hoje os ataques à vida, o aborto, a eutanásia e tantas outras, a violência, né, as ideologias contra a vida, vem justamente numa brecha que se abriu com a desestruturação da família. Então nós precisamos resgatar a família. Nós temos ideologias políticas que querem destruir a família. Nós precisamos nos opor frontalmente contra essas ideologias. É uma guerra, meus irmãos, que está em jogo a sanidade da humanidade, a nossa sanidade, a nossa saúde e a nossa salvação. O Papa falou o seguinte na exortação apostólica Familiaris Consortio: conscientes de que o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade, a Igreja quer fazer chegar a sua voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecendo já o valor do matrimônio e da família, procura vivê-lo fielmente. É preciso falar sobre a família, meus irmãos. E é preciso nós defendermos a família, a instituição família. Por mais que talvez você que esteja vendo esse vídeo, você já seja divorciado, ou pai solteiro, mãe solteira, ou não importa o estado que está a sua família, você precisa defender a família. É nesse momento que a gente precisa lutar para que o mundo se ordene melhor, né? Na carta às famílias, João Paulo II, né? Tá aqui o documento. Ele diz o seguinte na página 80. Olha só que interessante que ele diz: é preciso fazer realmente todo o esforço possível para que a família seja reconhecida como sociedade primordial e, em certo sentido, soberana. A sua soberania é indispensável para o bem da sociedade. Uma nação verdadeiramente soberana e espiritualmente forte é sempre composta por famílias fortes, cientes de sua vocação e da sua missão na história. A família está no centro de todos estes problemas e tarefas. Relegá-la para um papel subalterno e secundário, excluindo-a da posição que lhe compete na sociedade, significa causar um grave dano ao autêntico crescimento do corpo social inteiro. Então, meus irmãos, o papel da família na sociedade é primordial, é soberano. É soberano, é preciso resgatar o valor da família.
o valor da família na política. É preciso que nós tenhamos mais união das famílias, também no campo religioso, também no campo profissional. Ok, meus irmãos? A família é a menina dos olhos de Deus, como eu falei no vídeo anterior. Tá? E para falar um pouco dessa simbologia mística, né? Estou trazendo aqui o livro do Padre Antônio Roio Marinho, Teologia da Perfeição Cristã. É um tratado de vida mística, esse livro maravilhoso. Ele vai falar dos graus da vida mística, vai falar, né, de Santa Teresa d'Ávila, os santos que alcançaram os graus mais elevados de comunhão com o divino, com Deus. Os santos que levitaram, os santos que tiveram uma união profunda com Cristo. E essa união máxima, esse castelo, esse grau máximo que alguns místicos alcançaram, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? No momento em que vai se falar da união mais alta mística com Deus, qual é o símbolo que eles remetem? O matrimônio. O símbolo mais alto do grau de oração é chamado matrimônio espiritual, a sétima morada. E olha o que nos diz aqui o teólogo Antônio Roio Marinho. É uma consequência inevitável desta profunda transformação da alma em Deus. Assim como entre dois esposos há uma perfeita comunicação de bens, o mesmo ocorre entre Deus e a feliz alma, admitida a este matrimônio espiritual. Esta entrega mútua, indissolúvel, constitui a própria essência do matrimônio espiritual, da mesma maneira que a mútua entrega e aceitação dos cônjuges constitui a própria essência do sacramento do matrimônio. Ninguém deve escandalizar-se de que os místicos tenham estabelecido esta comparação entre a união com Deus e o matrimônio. Olha que lindo isso. Antes deles, havia empregado o Espírito Santo no sublime epítálamo do Cântico dos Cânticos, né? E várias passagens com Jeremias, com Oséias, né, com Ezequiel, Deus vai falar a questão da esposa infiel, Deus que desposa a esposa infiel, né? Jerusalém, né? Então, meus irmãos, o símbolo do casal é levado à vida mística com Deus. Cristo a usa também no Evangelho para expressar os dons da graça e da glória. São Paulo recorda aos fiéis de Corinto que os desposou em Cristo. E em sua epístola aos Efésios estabelece um sublime paralelismo entre o matrimônio e a união de Cristo com a igreja, da qual diz que é um grande mistério, que é Efésios 5, né? De 23 a 32, que nós lemos na aula 2, na parte 2, né? Na aula 40, né? E aí ele continua: depois das Sagradas Escrituras, toda a tradição cristã veio empregando semelhantemente para significar a união com Deus e a alma, chegada ao cume da santidade. Então, meus irmãos, o cume da santidade está no simbolismo do matrimônio. Para vocês verem quão grande é o sacramento do matrimônio. Quão grande é o sacramento do matrimônio. Nós precisamos pregar mais, estudar mais, meditar mais, orar mais, viver mais, falar mais sobre o que é a grandiosidade do matrimônio. Às vezes a gente pega só livro dos santos, dos monges. A gente precisa, meus irmãos, pegar mais e pregar mais sobre a questão do matrimônio, né? Eu estou lendo um livro aqui, deixa eu pegar aqui. Esse livrinho aqui, Caminhos Laicais de Perfeição, do Padre José Maria Iraburu, né? Santa Teresa d'Ávila escreveu um majestoso livro, né? Caminhos de Perfeição.
E aqui então o padre José Maria Iraburu, ele vai adaptar a nós leigos, né, caminhos laicais de perfeição. E aonde ele vai dizer aqui várias coisas maravilhosas. E chega no momento que ele fala do matrimônio. Ele fala que Deus, o homem e a mulher sempre se uniu. Desde a época tribal dos índios, o homem e a mulher se unia, né, em casamento, né? Mas aí Jesus, ele eleva o casamento, né, a um status santo e divino com o sacramento do matrimônio. Então o sacramento do matrimônio é uma poderosa ação de Deus que santifica o casamento. Santifica o casamento. É mais do que um casamento, agora é um sacramento do matrimônio. Então, meus irmãos, o Senhor eleva em santidade, o Senhor santifica o casamento. Nós casais precisamos rezar mais e pedir que a graça do sacramento do matrimônio abençoe todos os dias da nossa vida. Que Deus renove o sacramento do matrimônio todos os dias. Então percebo que o sacramento do matrimônio elevou o casamento a algo sagrado, a algo sublime. E aí ele vai dizer, da mesma forma que o sacramento do matrimônio fez com o casamento, existem outras ações de Deus, que Deus quer santificar o mundo, que precisa usar os leigos. Assim como Deus usou o sacramento do matrimônio, Deus vai usar outras coisas para nos usar como leigos, para santificar o mundo e as realidades do mundo. Olha que bonito isso. Então, meus irmãos, o sacramento do matrimônio é algo grandioso demais, que ainda precisa ser pregado muito, que precisa ser aprofundado, estudado de forma teológica. E nós leigos, nós casados, precisamos nos debruçar sobre estas coisas, nos debruçar sobre a teologia do corpo e cada vez mais pregar isso. Quantos casais sofrendo, passando dificuldade, porque não sabe se relacionar, não sabe orar, não sabe viver uma vida com Deus, não sabe lidar com as coisas, com os bens, com a vida financeira, não sabe lidar com a personalidade do outro, não sabe lidar com a educação dos filhos. Meus irmãos, nós somos, desculpa falar, ignorantes naquilo que nós deveríamos ser especialistas. Então é urgente que nós resgatemos e estudemos sobre o sacramento do matrimônio. Às vezes eu vejo algumas pregações por aí que falam de matrimônio, mas há muito blá 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 e pouco conteúdo sólido, que realmente edifique, que realmente a pessoa leve aquilo e transforme o seu casamento. Então eu conclamo a todos nós para que nós possamos meditar mais, nos aprofundar mais no sacramento do matrimônio. Há muita coisa para entrar por aí. Só o sacramento do matrimônio já seria um seminário de formação no sacramento do matrimônio, né? Peçamos a luz do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a luz do teu Espírito Santo sobre todos os casamentos, sobre todos os cônjuges, né, que neste momento estão passando dificuldade. Nós pedimos o socorro do alto, o socorro do Espírito Santo, que o Senhor possa levantar, Senhor, homens e mulheres que se debrucem, que mergulhem nestes mistérios e possam entender estas coisas, escrever mais livros, pregar sobre estas realidades tão profundas, tão extraordinárias que o Senhor fez na nossa história. Muito obrigado, Jesus, pelo sacramento do matrimônio. Muito obrigado, Senhor, pela minha esposa. Eu quero te louvar, Senhor, pelos meus filhos. Que o Senhor possa abençoar todas as famílias que estão desestruturadas, todas as pessoas que estão sofrendo. Que o nosso Deus possa visitá-los agora e dar-lhes o conforto que eles necessitam. E possa suprir essas dificuldades. O próprio Jesus possa tocar estes corações e curá-los. Em nome de Jesus. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, rogai por nós. Meus irmãos, ficamos por aqui. Amanhã, então, a gente dá continuidade com mais uma aula. Deus abençoe a todos. Shalom.